Olá, pessoal. Ângelo Primo, junto com você para mais uma resolução de questão, que você sabe que é o seu treino antes da competição. Lembrando sempre que resolução de questão é colocar a sua criatividade em prova. É isso? Por quê? Porque você tem já um forte embasamento teórico. Agora tem que saber como aplicar esse embasamento. Qual é a questão que nós vamos resolver? Leu? Essa daí. A frase: no ano de 2007, o índice de criminalidade da cidade caiu pela metade em relação ao ano de 2006. É uma sentença aberta. E aí eu peço sempre, né, para você criar aquele seu roteiro de resolução. Você já leu, né, no caso, o enunciado é um tipo de questão certo ou errado, né? Eu não preciso ler as alternativas também, quando é uma questão do tipo múltipla escolha, aí sim eu também leio as alternativas para saber o que me aguarda, e aí eu faço toda uma análise do enunciado. Essa análise procura sempre fazer, né, que a nossa resolução se torne muito efetiva. Então veja a nossa análise. Qual que é o tema? Né? Sentença aberta, né, no caso, faz parte do grupo de proposições. Então, faz parte, né, do assunto proposições, no caso. Qual é a base teórica? Saber sobre a sentença aberta. Tempo de resolução. Né? Sempre esse tempo de resolução que você vai fazer é sempre menor que o meu, porque eu estou explicando, estou te orientando a respeito disso. E identificar sentenças abertas é uma questão teórica, difícil. Por que difícil? Porque é raro aparecer, né? A gente às vezes não está alerta quanto a esse tema, e a análise dela é difícil, né? Tem que ter bastante conhecimento aí no caso, para saber identificar a chamada sentença aberta. Forma de resolução, né? Vai ser a aplicação do conceito, né? Do conhecimento teórico, no caso. Então, eu tenho que saber a definição de uma sentença aberta para poder resolver, né, essa questãozinha. E, de novo, né, temos aqui a ideia de não existir o macete. Mas lembrando sempre que macete, né, é o atalho que eu procuro quando eu tenho fortes conhecimentos teóricos, tá certo? Então, procura fazer esse roteiro mentalmente, no caso, porque aí você tem uma ideia do que você, né, vai precisar para a resolução. Então, qual é o assunto que eu estou trabalhando, qual é a base que eu preciso para resolver, mais ou menos a ideia do tempo, aí né, você acaba se acostumando com isso daí, e o que eu preciso para a resolução, ok? Vamos voltar lá para a nossa questãozinha do caso. Então ele fala, a frase no ano de 2007, a frase, né, no ano de 2007, o índice de criminalidade da cidade caiu pela metade em relação ao ano de 2006. É uma sentença aberta. Então, o que nós temos que recordar dentro de proposição? Né? É a definição, no caso aí, das proposições. Então, o que é uma proposição? É uma sentença, né? No caso, declarativa, que pode ser julgado verdadeiro ou falso. E essa sentença declarativa tem que ter o sujeito conhecido, verbo e predicado, tá certo? Isso daí seria a nossa definição de proposição. O que não é proposição? Não é proposição, né, as sentenças do tipo interrogativa, exclamativa, imperativa, sem verbo, autogerado. Essas nunca serão proposições, tá certo? Agora, a sentença aberta é um caso especial, porque ela ficou entre ser proposição e não ser proposição. Ela, enquanto sentença aberta, não é proposição, tá certo? Enquanto, né, sentença aberta, ela não é classificada como uma proposição. Agora, por que ela não é uma proposição ainda? Porque eu não conheço o sujeito. O sujeito não é determinado. Eu não posso fazer, né, um valor de juízo sobre o sujeito. Porque na sentença declarativa eu tenho um sujeito e é feito, né,
a declaração sobre ele, mas sobre o sujeito conhecido. Agora, se eu não conheço o sujeito, como é que eu vou poder julgar? Se você fizer isso sem conhecer o sujeito, você está numa outra parte da lógica chamada de fofoca. Tá certo ou não? Então, o que, que acontece? Eu preciso ver se eu tenho todos os elementos conhecidos, né? Se é uma sentença declarativa, no caso, é uma sentença declarativa, né? Porém, no caso, vamos ver se eu tenho o sujeito aí, né? Então, ele fala a respeito do ano 2007, o índice de criminalidade da cidade, né? Caiu pela metade em relação a 2006. Será que essa sentença é verdadeira ou falsa? Não sei. Apesar de eu saber o ano que ocorreu, de um ano para o outro, né? Qual é a referência, foi 2006, e o que aconteceu em 2007 em relação a ele, que o índice de criminalidade caiu pela metade, eu não sei sobre qual cidade ele está falando, né? Enquanto a cidade não for declarada, eu não sei, eu não posso afirmar isso daí. Deu para entender? Então, ela só não pode ser julgada verdadeira ou falso porque eu não conheço a cidade. Então, se eu falasse, ó, por exemplo, né, como foi um concurso lá do Ceará, talvez ele fale, né, no ano 2007, o índice de criminalidade de Fortaleza caiu pela metade em relação ao ano 2006. Opa, eu vou ver sobre Fortaleza. Eu pego, né, o índice de 2006, pego o índice de 2007 e vejo se a relação caiu pela metade, né? Se fosse, por exemplo, lá no Mato Grosso, Corumbá, né? No ano 2007, o índice de criminalidade de Corumbá caiu pela metade em relação ao ano de 2006. Então, se eu soubesse, né, se fosse declarada a cidade, eu poderia fazer uma consulta e verificar se essa informação seria verdadeira ou falsa. Então, a sentença aberta é um caso especial, porque ela, do jeito que é uma sentença aberta e não é proposição, porém, quando eu der mais informação, né, que está faltando, que é sobre a cidade, aí eu posso julgá-la verdadeira ou falsa e passa a ser uma proposição, tá certo? Então, quando se trata em identificar sentenças abertas, talvez o melhor caminho fosse qual, professor? Eliminar aquelas que são com certeza proposições, eliminar aquelas que com certeza não são proposições. Porém, nós estamos num exercício, né? Uma questão do tipo certo e errado. Aí não tem jeito. Aí você tem que conhecer muito bem a definição do que isso seria, no caso, uma sentença aberta. Por isso que eu falo, fazer exercício é colocar em prática, né? É colocar a criatividade do seu conhecimento nessa resolução. Então, sentenças abertas são assuntos que tem que tomar muito cuidado, né? Ela depende de uma análise mais profunda a respeito disso daí, tá certo? Portanto, nós temos aqui que é certo, né? Então, como o item é verdadeiro, então julgamos como sendo ele certo, ok? E com isso daí, né, nós encerramos a nossa questão. E é um assunto que tem que tomar muito cuidado. Quando ele aparece, ele permite aí, né, no caso, várias interpretações, é muito amplo e tem que ter bom conhecimento sobre ele, tá certo? E aí eu também peço para você se inscrever e ativar lá, no caso, o sininho. Se você já está inscrito, ativa o sininho, porque aí você vai saber das novidades. Se você está inscrito, não está inscrito, dê o like, joinha, né? Compartilhe com o pessoal. Avise aí que nós estamos resolvendo questões aí de lógica de várias bancas, tá certo? Vamos trabalhando o máximo que a gente puder, tá certo? Por enquanto, eu me despeço, mas volto em breve para resolver mais uma questão de lógica. Até mais. Tchau.